Olá a todos, paz seja convosco, você, meu irmão, você, meu amigo, você que está me assistindo. Estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês uma breve mensagem de Natal. Hoje é dia 24 de dezembro, né? Dia 25, de acordo com o calendário que nós fazemos uso e de acordo com a própria tradição cristã, né? Nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, né? Muitas discussões há sobre isso, se de fato este é o dia, se foi neste período em que aconteceu o nascimento de Jesus ou não. Existem muitas discussões por trás disso, mas não é esta a ideia de para estarmos discutindo nesse momento. Pois se de fato existe um momento em que nós devemos então celebrar o dia do nascimento de Jesus, e se este momento é dia 25 de dezembro, acredito que esse seja um momento propício principalmente para nós fazermos uma grande reflexão acerca deste momento. Eu queria dividir com vocês uma mensagem de Natal, mas que eu fosse uma mensagem de Natal de acordo com o que a Bíblia nos apresenta essa mensagem. E a Bíblia nos diz, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que quando o anjo do Senhor apareceu para alguns pastores, próxima à região de onde Jesus nasceu, em Belém, a cidade de Davi, alguns pastores estavam pastoreando à noite, ali cuidando do seu rebanho, um anjo apareceu para anunciar este momento. Ele disse assim, né? A partir do versículo, eu quero ler a partir do versículo 10 para vocês. Mas o anjo lhes disse, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículo 10. O anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta é a mensagem do Natal para todos nós, de que na cidade de Davi, Jesus Cristo havia nascido, o Senhor, o Salvador. Aquele que veio em carne, em sua natureza entendemos que era o próprio Deus, que se manifestou em carne através da pessoa do seu Filho. Entender isso pode parecer meio estranho, mas Deus enviou seu Filho, o unigênito, para poder morrer no meu e no seu lugar. Por quê? Porque nós, de fato, somos incapazes de nos salvar a nós mesmos. A nossa incapacidade, né, a nossa fraqueza humana por conta do pecado é escancarada todos os dias diante de nós. Nós sofremos diante das mazelas desse mundo, diante das circunstâncias da vida, vivemos momentos bons, momentos de alegria, mas, em resumo, por conta do pecado, nós temos a tendência de vivermos de acordo com as circunstâncias dessa vida que nos levam para uma vida de muito sofrimento. E de que se nós não tomarmos cuidado, podemos caminhar diante desse sofrimento para uma ruína ainda muito pior, que é a morte eterna. Mas Deus, sabendo que a humanidade caminhava para este destino, caminhando rumo ao abismo eterno, Ele enviou Jesus Cristo para que pudesse morrer no nosso lugar, nos dando então direito da vida eterna. Esta é a mensagem do Natal. Esta é a mensagem das boas novas que eu quero dividir com vocês. Que Jesus Cristo ele veio para morrer no meu e no seu lugar. Diante de um momento, de um período em que muitas pessoas agora estão correndo, né, com muitas trabalhando, porque estão trabalhando com comércio, precisam fazer um dinheiro, porque é um momento que muitas pessoas vão às compras, os shoppings estão cheios, muitas lojas nas ruas estão lotadas, outras aproveitam o período de férias, vão viajar, vão curtir, muitas estão em casa celebrando, comemorando, tudo isso é muito bom. É um momento muito importante, precisamos estar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo, para poder celebrar este momento. Mas não podemos esquecer o significado deste momento. Jesus Cristo veio para morrer no nosso lugar. E o seu nascimento é o início desta história de redenção para nós, enquanto ele esteve em carne no nosso meio.
Nós sabemos que o anúncio da vinda de Jesus está no livro de Gênesis, por exemplo, que é conhecido até como proto-evangelho, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Viria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Este momento aconteceu, e aconteceu na cidade de Davi, em Belém, de acordo com as profecias em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Foi anunciado para esses pastores essa grande notícia, bela e sublime notícia, que aquele que veio de uma família humilde, com José e Maria, nascendo então de uma forma singela, não tendo lugar em Belém, para ser colocado na hospedaria, foi colocado numa manjedoura, manifesta toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua graça, então, é manifesta através de sua vida sendo anunciada por esses anjos e também juntamente com outro exército angelical. O versículo 13 do mesmo capítulo diz que de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Este que veio de uma forma singela, de uma família humilde, tem agora o anúncio do seu nascimento de uma forma esplendorosa, de uma maneira gloriosa. Chegou primeiro esse anúncio para os pastores, que foram checar este momento onde Jesus estava hospedado. Chegou para muitos que estavam na região da Judéia, da Galiléia, de todo Israel, e depois se espalhou para o mundo inteiro. Hoje, nós estamos diante de um momento em que devemos celebrar este dia, este momento, o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus por nós, a manifestação da sua graça, é o ápice da manifestação da sua graça, do seu favor por todos nós. É um momento que nós devemos celebrar, comemorar de fato, nos alegrarmos por isso. Há muito que nós podemos fazer neste dia, muito, muito mesmo, e é um momento legal, bacana, de confraternizarmos, mas nós não podemos deixar o ápice da manifestação do amor de Deus por todos nós de lado, que foi a vinda de Jesus Cristo em carne. O seu nascimento, ele na verdade marca o início de sua trajetória entre nós, porque em sua própria natureza nós sabemos que era Deus estando entre nós, manifestando a sua glória na pessoa de Jesus Cristo, que quando chega na obra da cruz, podemos ter conhecimento de fato de que ali Jesus se entregou no meu e no seu lugar, porque nós éramos incapazes de nos redimir a nós mesmos. E ele fez isso por nós, para nos dar o direito da vida eterna. E há muitas moradas neste lugar. Na eternidade há muitas moradas. Há moradas para mim, para você e para muitos que ainda vão de crer nele. Então, diante desse momento, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. O anúncio das boas novas que chegou para esses pastores, chegou no mundo inteiro. Chegou para mim e chegou também para você. Que seja um momento que você reflita sobre a obra de Jesus na sua vida. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E nós não podemos deixar escapar este momento das nossas vidas. Que esteja não somente num calendário este momento, mas que esteja principalmente em nossos corações. Que a nossa fé em Jesus Cristo seja capaz também de nos ajudarmos e nos dar forças para que todos os dias entendamos que a graça de Deus é o maior apoio e suporte que podemos ter para essa vida, que possa nos dar um ânimo diferente, que possa nos dar até mesmo uma força diferente para poder encarar o dia a dia, sabendo que mesmo que as circunstâncias sejam difíceis e que os dias, sendo maus, nós temos um lugar garantido na eternidade. Nada pode se comparar ao que Jesus tem para nós na eternidade. Essa é a mensagem de Natal que gostaria de compartilhar com você. Sei que pode ser um momento até meio que informal, um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer, mas estou fazendo isso de coração por você. Você que é meu amigo, você que é meu irmão em Cristo, você que me conhece. Desejo a você que a obra de Jesus Cristo na cruz, no dia do seu nascimento, isso tudo começou a ser desenhado. A vida de Jesus, ela começa a ser a vida e obra de Jesus apresentada nos evangelhos começa a ganhar forma e na cruz nós conseguimos ver o nosso próprio estado, o estado de pecado. Que essa obra de Jesus
seja conhecida por você que talvez ainda não tenha noção do tamanho da manifestação da graça e do amor de Deus por você nesta obra. Que você não somente leia os evangelhos, mas que ouça essas notícias que são anunciadas diariamente. Essas são as boas novas. Que Jesus veio, nasceu, e a sua obra em vida, no seu ápice, na cruz, nos diz que somos incapazes de nos salvar a nós mesmos, de cuidarmos de nós mesmos da maneira correta, de dar para a nossa alma o devido lugar. O devido lugar da nossa alma é com Ele, na eternidade. Haverá um dia em que Ele voltará para nos buscar. E nós precisamos estar junto com Ele. E é isso que eu desejo para você. Desejo para você muitas bênçãos, desejo para você muita saúde, desejo para você muita prosperidade, muita paz, desejo para você o melhor desta vida. Mas de verdade, o que eu desejo para você, de todo o meu coração, é que você alcance em Jesus Cristo esta vida eterna. Ele veio, esteve entre nós, em carne. Ele, depois de morrer na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está agora assunto aos céus. Está agora nos observando, nos deixou o seu Espírito. Espírito que nos dá a capacidade, né, de entendermos o quanto nós somos fracos, o quanto nós precisamos dele. E que você possa refletir sobre isso nesse momento. Comemore com a sua família, descanse, celebre com os seus amigos, mas não se esqueça que Jesus Cristo morreu por você para poder te dar um bom lugar. Um lugar que é incomparável com o melhor lugar que você possa conhecer neste mundo, que é a eternidade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, e que você tenha um feliz Natal. Aproveite esse momento, curta bastante, mas não se esqueça da obra de Jesus Cristo para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida, sua família, grandemente, em nome de Jesus. Um grande abraço para vocês.